visto o que o Senhor tem feito em muitas das nossas vidas. Por muitas vezes, nós olhamos para todos os lados e vemos o que Deus faz na vida de um, na vida de outro. Um Deus cura, outro Deus prospera, outro Deus abençoa. Mas quantos são aqueles que vêm com o coração rendido, que vêm com o coração agradecido diante do Senhor, simplesmente desejando a Deus por quem Ele realmente é na sua vida? Saiba que Deus é o próprio amor, que Deus te ama e que Ele tem visto você, porventura, num canto da casa, porventura num quarto escuro, tem ouvido os pensamentos que se passam sobre a sua mente. Deus, Ele é o Deus de amor, que cuida com zelo de cada um de nós. Veja que este mundo jaz do maligno e que o príncipe deste mundo é Satanás. Veja que é do mundo e não da terra que Deus criou, e não da humanidade que Deus criou, mas sim desse sistema mundano, corrupto, pecaminoso, pelo qual Deus resplandeceu a luz de Cristo, pelo qual Deus enviou a Cristo para que resplandecesse a luz, para que todo homem fosse iluminado. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todo aquele que se rende a Cristo e que segue os seus passos, Deus tem reservado algo melhor. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, que, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos arderão e se fundirão. E o versículo 13 diz, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Por esta palavra eu convido o nosso amado pastor João a se achegar aqui. E peço a todos os irmãos que estendam as suas mãos sobre a vida do servo do Senhor, em que nesta hora o doce Espírito de Deus falará profundamente aos nossos corações, porque assim como foi dito, nós não somos a fonte, nós somos o canal. Dos céus é liberado as torrentes de águas cristalinas e simplesmente passa pelo servo que é derramado sobre a igreja. Por isso, Senhor, nesta hora, invocando e clamando o teu santo nome, envolva o teu servo e a tua igreja na unção que vem dos céus, revestindo com óleo precioso que desce, Pai querido, da botija derramada do Espírito Santo sobre a vida do teu servo e tua igreja. Que nesta hora os corações se quebrantem, que nesta hora, Senhor, o corpo seja curado, a alma sarada. Senhor, que nesta hora o teu reino, a tua verdade, a tua justiça resplandeça e que cada um saia com posse de vitória. Assim como o teu servo, Pai, pregará a tua palavra, Senhor, abençoa cada detalhe de todas as áreas da vida dele. Que haja a tua prosperidade, a tua cobertura, Senhor, e que cada lar, Pai, receba nesta hora
a tua paz, que excede todo o entendimento, em o nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Tá frio, mas eu falo. Graça e paz, amados. Eu falo baixo para vocês falarem alto. Se assentem, fica à vontade. Que seria eu se eu não tivesse o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida para abrir a boca nesse lugar nessa noite, né? Como o Senhor já falou lindo nessa noite, através da sua palavra, usando a vida dos servos dele nesse lugar. Eu e você somos felizes, querido. No ministério tão pequeno, mas como que Deus fala? Eu confesso já 2 madrugadas que o Espírito Santo O interessante é que essa igreja, verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus é quem toma a direção, viu? Você que ainda não atentou para isso, atente. Atente, querido. Porque Deus trabalha de uma forma tão graciosa. Eu fiz algumas retrospectiva, a língua enrolou aqui, viu? Dos tempos que nós estamos congregando nesse lugar e algumas pessoas que passaram, acerca de algumas campanhas que foram feitas nesse lugar, a respeito de milagres que não foram contados, mas nós temos ciência de que eles aconteceram e ficaram ocultos aos olhos dos homens. Eu fazendo essa reflexão de algumas coisas, da maneira que Deus nos usou, mesmo ainda falhos, ali cheios de situações, mas nós estávamos sempre do lado de alguém que tinha uma unção. E quando nós estamos do lado de alguém que tem uma unção derramada por Deus, que foi tirado de situações de reprovação até do mundo, porque se deixasse, talvez nós seríamos um mendigo hoje, talvez nós seríamos alguém que, sabe, que não valia nada. Porque eu conheço pessoas que começou comigo e hoje estão numa decadência terrível. Eu conheço pessoas que já estão acima, que hoje estão lá na mídia, lá em cima. Por quê? Porque Deus exaltou. E porque Ele buscou para aquilo. E nós conhecemos alguns passados de pessoas que caíram, se levantaram por si próprios, caíram de novo, se levantaram por si, caíram de novo, mas se levantaram porque Deus levantou, porque diz a palavra, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, caia 10.000 vezes, mas a vez que Deus levantar, não cai mais, querido, porque Ele é que dá sustentação. E eu comecei a fazer essa retrospectiva, eu incomodo, meu pessoal na casa eu incomodo. A Bíblia diz que nós temos que incomodar, assim, né? Eu já mudei de horário de orar e de ler a Bíblia. Então eu venho alternado, eu vou alternado. Eu tenho aquele tempo e nessas madrugadas, eu costumei deitar cedo para acordar mais cedo, para incomodar o povo mais cedo e o Senhor, né? Ele fala, aqueles que me buscam de madrugada, né? A fila diz que é melhor, mas não, eu vou fazer isso e vou falar. Eu não quero ser o primeiro da fila, mas eu quero chegar ali na frente ali para poder pegar a porção dobrada. E é gostoso. E eu comecei a fazer essas reflexões e vendo esse tempo, esses anos que nós estamos aqui, pessoas que vão, pessoas que vêm, pessoas que passam por prova. E eu comecei a olhar, Senhor, porque sempre tem pessoa que está sempre na prova e nunca sai dessa prova.
Deus falou: filho, dá uma oportunidade deles ter alguma coisa que eles vão embora e não quer nem saber. Eu falei: é verdade, Jesus. Eu falei: mas eu quero sair dessa, eu quero me firmar. É para descontrair, mas é uma verdade, querido. A Bíblia diz que alguns precisam de um freio, de um cabresto e de uma rédea para ser puxada. Eu era assim. Eu era assim. Mas quando nós dizemos: submetei-vos a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Você sabe quem é o primeiro inimigo nosso? É ele. E Deus está sempre pronto para revelar essa estratégia dele, para tentar te oprimir e te repreender. Mas Deus sabe o que tem que ter? Fidelidade, sinceridade, honrar ele acima de todas as coisas. A irmã disse dizendo uma coisa linda. Falou que quando Deus mudou a linha da sorte dela, os opressores, veio Jean e ministra algo. Eu poderia sair fora? Não, não posso. Nós estamos falando de vencer quem? O inimigo. Através da nossa força, não, nós não vamos conseguir nunca. Nós não vamos conseguir, porque ele também é cheio de estratégia. Ele é o maior estrategista que existe na terra para armar uma armadilha para o crente cair, querido. É um prego que entra, é uma coisa pequenininha que vem para você começar a murmurar, para você começar a achar que seu Deus é pequeno, que não pode tirar você dessa situação, e quando o inimigo ele lança a palavra de derrota na tua vida, e você cai nela, porque hoje não veio, amanhã não vai vir, depois da manhã não vai vir, mas você pode ter certeza que a semana que vem ela vai vir, porque Deus determinou isso. É mediante, sabe o quê? Que o inimigo ele vence mediante as nossas fraquezas, porque foi dito nessa noite que o povo de Deus, ele tem muito para dar, querido. Porque sabe quem é que nos dá primeiro? Deus. Então nós temos que dar, querido, aquilo que não é nosso, mas foi Ele que nos deu. Vamos ler o texto que já foi lido nessa noite, né? Mas no livro segundo livro dos Reis, no capítulo 6, essa Síria, né? Sempre foi mas essa mesma Síria, ela foi usada por Deus para poder ser bênção para Israel, né? Você percebeu a grandeza desse Deus que nós servimos? Que Ele usa até o inimigo, até aquele que se põe contra você para poder te abençoar. Que Deus que tem poder para isso, querido. Porque Ele manda e desmanda, Ele faz e desfaz. Às vezes nossa mente fica tão confundida, numa confusão tremenda, mas em Deus não há confusão, porque Ele trabalha na hora certa, da maneira que Ele quer e como Ele quer fazer, querido. Aqui, nós temos uma situação, um grande exército, que a Síria, ela também tinha um exército muito grande, um poderio muito grande. Nações se dobravam, se rendiam, muitos pagavam, né? Que naquela época tinha um exército, ele recebia, né? Para poder lutar contra o outro. Então vinha, vamos entrar comigo, eu vou te dar tanto, vou te pagar tanto. Então muitos já estremeciam diante dessa autoridade. Mas tem alguém, querido, que não se dobra diante disso. Eu amo uma passagem que fala sobre um jovem que ele resolveu desobedecer a ordem
de um rei. E nós também tem hora que temos que desobedecer, querido. Aquela ordem que foi dada lá para você, que você vai ver, que você vai fraquejar. E você vai, não, eu tenho a palavra de Deus que diz para mim, e contra isso daí. Porque a Bíblia diz para nós não nos conformarmos com as coisas desse mundo que está acontecendo hoje. Você entendeu, querido? Que nos atinge diretamente como trabalhadores, como pessoas que precisam de trabalhar hoje em dia, pessoas necessitadas como nós. Nós não devemos submeter a certas coisas, porque nós temos um Deus grande, um Deus que nos ajuda, um Deus que, mesmo que estiver em casa, nós não precisamos submeter a certas coisas para poder sobreviver, porque o nosso Deus, Ele supre tudo em nossas vidas. Um Deus que vê a nossa necessidade, um Deus que conhece o nosso coração. E diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra? Oi? É o tema da campanha. Precisa falar o livro? Segundo Reis 6:8. Não é? Isso é para gravar na mente, que no coração. Hoje eu estou indo para a campanha ali, do livro de 2 Reis 6:8, onde Deus vai revelar o segredo do meu inimigo. De manhã eu já acordo com essa campanha. Senhor, eu estou saindo hoje, porque hoje é o dia que o Senhor vai revelar as ciladas que o inimigo está armando para mim, que eu vou cair. Isso é para gravar, não é para chegar só na hora do culto, não. Desculpe chamar a atenção da igreja, mas a igreja tem que estar atento para o que está sendo pregado, o que está sendo vivido. Hoje já é o 5º dia, é isso? 6º dia. 6º dia de campanha e você não gravou o título da campanha, querido. O que você quer? Que mundo que nós estamos vivendo? Me desculpe falar dessa maneira, mas o Espírito Santo nos dá um puxão de orelha. O pastor falou, vamos marchar por quê? Porque tem um exército inimigo aí fora, marchando contra a igreja. E se a igreja não se levantar e marchando também com autoridade, vai acontecer que meia dúzia hora e 30 fica lá atrás do que a gente escuta na oração. Desculpa estar puxando para o Espírito Santo, que levou para um lado aqui que não era. Como é que nós vamos vencer uma batalha que tem a todo tempo, é constante, o inimigo ele não para, ele está o tempo todo acusando, difamando, lançando setas, e muitas setas vêm a ti de cheio. Por quê? Porque não está atentando para o que Deus está falando. Não dá crédito para o que tem sido pregado. Deixa Deus falar. Eu não pedi para pregar. Não sou dirigido por homens, pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia. Como que nós vamos viver as promessas de Deus, querido? Por que que Israel estava dessa maneira? Estava da maneira, sem dar crédito à palavra, sem ouvir o que os profetas diziam, sem crer nas promessas de Deus. Eles viveram milagres e continuavam voltando novamente. E as igrejas hoje estão vivendo isso. Nós temos nos altares homens cheios de pompa, enriquecidos e dizendo só palavras boas. Mas Jesus está voltando, querido. Jesus já está às portas. Jesus quer uma igreja lavada e remida, uma igreja que ora, uma igreja que dá crédito. O que os pregadores que têm compromisso, que se dobram, que se gastam, para que tragam uma mensagem. Não que você vai ficar rico, mas que você vai ser salvo. Não sou contra a prosperidade. Eu também quero, porque ela vem de Deus. Mas não me dê nada daquilo que é para não receber. Israel estava dessa maneira, querido. Desatenta.
Mas sempre vai ter alguém que está orando, se consagrando, jejuando. Alguém que está ali passando por aperto, por necessidade, mas está de joelhos dobrados dizendo: não, o inimigo não vai vencer, o inimigo não vai conseguir, o inimigo ele vai bater em retirada. E este alguém diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas preocupações. Deus examina, fala assim: olha, examina a profecia. Ele não estava errado, fala, examina a profecia, mas não julga o profeta. Pode examinar a profecia, porque se o profeta, se você tem direito, mas quem falou tem autoridade de Deus para falar, tem compromisso com Deus, e sabe quando ele abre a boca, querido, certamente Deus vai usá-lo de maneira sobrenatural. Vamos colocar aqui nessa noite: o inimigo, querido, se levanta em guerra contra mim e contra você, mas o Espírito Santo de Deus manda te dizer nessa noite: busca a minha face, busca a mim primeiro, e eu vou te revelar os mistérios escondidos que tenho para você, querido. Então, começa a abrir os seus olhos e enxergar que não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Deus quer. Não é da maneira que nós queremos fazer, é da maneira que Deus quer operar. E nessa noite, aleluia, pode ter certeza, o nosso maior inimigo, sabe quem é? Nós mesmos. É nós que lutamos contra, aleluia, a vontade de Deus, porque se Ele manda nós ir por aqui, nós queremos ir por outro caminho. Mas Deus quer te dar direção nessa noite, para você sair daqui bem sucedido, porque o teu inimigo está em guerra contra você. Não é mais contra Israel, mas é contra a tua vida. Mas o Espírito está dizendo assim: eu vou revelar a você, aleluia, a maneira que você vai sair dessa situação. E nessa madrugada, eu lia lá em Atos. Eu fui em vários trechos da Bíblia. Eu não sabia que ia ministrar essa noite, mas o Espírito Santo já me deu algumas direções. E pode ter certeza, querido, você não vai ficar sem a direção de Deus. Eu vou falar bem baixo, bem calmo, para você atentar e não fazer, aleluia, como você não lembrou do título da campanha. Você não vai ficar sem a revelação do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Atenta bem para o que eu estou dizendo para você nessa noite, porque Paulo, ele estava numa situação, e o Espírito Santo de Deus falou assim: olha, atravesse a Macedônia, porque tem alguém lá. E através, quando ele deu ouvido a essa palavra, o Espírito Santo tinha uma missão com ele. Deus tem uma missão contigo, Ele vai te dar revelação, e nessa missão, querido, você vai ser bem sucedido, porque o Espírito Santo de Deus está mandando eu dizer isso para você. E tem mais, querido. Quando o exército inimigo ele vem, ele não vem. Aqui o rei poderia menosprezar. Era um homem só. Era só um homem, era só um profeta. Quantos soldados que aquele homem designou para ir contra o profeta?
É uma legião, querido, que vem contra mim e contra você. E tem situação que Deus diz que é só com jejum e você sabe, você conhece. Por que ficar só lamentando? Por que ficar só chorando? Só contando a sua história para crescer, para que alguém tenha piedade de você, se alguém vai se comprazer de você. Ei, conta isso para Deus em oração, conta isso para Deus no oculto, porque o que há esse oculto vai chegar até Ele, e Ele vai enviar anjos. Eita, Deus está entrando aqui no lado aqui, meu Deus do céu. A primeira coisa, querido, é não ficar contando as coisas, porque você viu aqui? Ele falava as coisas lá em oculto, lá com... Chamaram... Eu ia falar algo aqui, mas já chamaram a atenção da pastora. O Espírito Santo não é fofoqueiro, eu aprendi isso. Mas ele está ali ouvindo, ó. Tanto que o inimigo diz, tanto que nós também dissemos. E você está pensando que o inimigo também não tem as estratégias dele, não tem os anjos dele que ficam ali? Não comece a contar muito o seu sonho para ninguém, não. Não comece a contar muito aquilo que você está almejando para ninguém. Conta para Deus. Ou conta para quem Ele mandar você contar. Porque se Ele mandar você contar para alguém, alguém vai se levantar para te ajudar. Alguém vai se levantar em teu favor como um anjo ou como alguém usado para você, aleluia, ser verdadeiramente abençoado nessa situação. Queridos, quando nós nos levantamos para fazer algo, pode ter certeza também que o inimigo se levanta, principalmente para fazer para Deus. Principalmente. E muitas vezes nós nos encontramos tão sem forças para edificar algumas coisas, queridos. Hoje eu estava aqui orando. Eu falei, Senhor, essa igreja poderia estar hoje, Senhor Deus Pai, exercendo mais fé, mais ânimo. A irmã acabou de abrir a boca, está com sono, né, minha irmã? A pregação ela vai ficar melhor, pode ter certeza. Então nós às vezes nos sentimos tão debilitados. Eu falei isso por mim, às vezes você foi um fraco, a gente trabalha tanto. E por uma coisa, nós sofremos alguma derrota, sabe o que é? Deixar de ser fiel a Deus. Alguém já concordou comigo ali. Não adianta nada, querido. Porque o inimigo, existe uma legião de demônios, são 4 infelizes. Por isso que a Bíblia diz, não adianta nada acordar cedo e dormir tarde. Tanto esforço, se nós não formos fiel a Deus, principalmente na área financeira, é uma área que nós falamos, é o demônio, é o diabo. É Satanás que está me parando. Não, querido. Nós só vamos, a Bíblia diz que isso só vai fazer com que ele seja derrotado de que maneira? E não quiseram falar, pastor, né? Mas eu queria que a igreja falasse. É coisa que nós conhecemos. Nós sabemos que é só assim que nós vamos combater. E muitas vezes o inimigo, ele vem com tudo e destrói tudo, porque é a função dele. Mas por quê? Porque deixamos brechas e ele entra e faz essa coisa. Então Deus só vai revelar aonde ele está atuando. É se nós estivermos dizimando, é se nós estivermos ofertando, é se nós estivermos fazendo um sacrifício. Por que Deus revelou? Porque o profeta estava em comunhão, o profeta estava nos pés do Senhor, estava orando, estava intercedendo.
O que eu já disse, Deus não vai deixar você sem a revelação. O Espírito Santo, Ele vai te revelar. Essa situação que você está vivendo hoje, estou dizendo que hoje, está acabando hoje. Mas você tem que dar crédito. Não chega aqui sexta-feira que vem. Qual é o livro? Já vem com a Bíblia aberta. Já vem com a Bíblia aberta mostrando para assim, eu vou viver isso aqui. Eu vou viver, eu não vou ficar sem resposta. Eu não vou ficar confundido. Eu não vou, aleluia, Senhor, terminar essa campanha da mesma maneira que eu entrei nela. O inimigo bagunçando com o meu ministério. O inimigo bagunçando com a minha casa. O inimigo me destruindo, lançando enfermidade. Mas eu vou encerrar essa campanha, Senhor, de posse de vitória, porque o Senhor me deu a oportunidade de me colocar para que o inimigo, aleluia, seja destruído. Não é brincadeira, querido. Eu também estou aprendendo. Eu também estou aprendendo. Eu estou aprendendo também. Eu preciso. Mas se eu não me colocar, se eu não me atentar, Ele vai destruir, querido. Ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Matar. Roubar. Sabe aquele projeto que você colocou com tanto ênfase? Eu vou fazer isso, eu vou aumentar essa parede, eu vou colocar mais aqui, eu vou fazer aquilo outro, eu vou levantar minha casa, eu vou levantar isso, aquilo outro. Querido, eu estou com a minha casa para terminar, falta 3 metros de piso lá. Para terminar de colocar no chão, falta pintar, falta colocar o gesso. Um dia, eu fui lá em cima, a gente subiu para orar lá. Deus sabe como é que Deus usou ela. A gente estava tendo, eu não sei porque parou, mas se para, né? Eu estava achando tão bom, falei, quando eu não vou, outro sobe para orar, né? Eu sou observador, às vezes eu não fico observando. Ela subiu um pouco para orar, para ler, eu falei, glória a Deus, alguém está subindo na oração também, isso é bom, né? Porque eu fico no banheiro, eu prefiro ficar no banheiro. Mas alguém, por enquanto, eu estou orando lá no banheiro, mas daqui a pouco eu vou ter minha sala, todo mundo lá em cima. Vou descer para baixo e vou descer mesmo na presença de Deus ali, porque eu vou poder rasgar minha boca, né? Aí eu vou ter a oportunidade. Fique lá quem quiser dormindo, porque eu vou rasgar meu coração diante do Senhor. E tá chegando, viu? Eu olhei para aquilo tudo e falei, Senhor, agora eu não quero fazer só 3 metros. Eu quero pegar e vou fazer tudo. E coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, critica quem quiser criticar, mas eu não vou colocar mais nenhum azulejo, porque eu vou pagar para eu impor para mim, porque, aleluia, eu sou filho do Senhor e tenho autoridade sobre a terra, e o Senhor vai abrir porta, e o Senhor vai me dar condição de eu fazer tudo de uma vez só. Não coloquei, vou colocar, o Senhor não permitia, vou colocar, mas está chegando o tempo de eu contratar alguém para mim entrar lá para dentro, tudo pronto. E Deus está abrindo as portas para me dar condição para mim fazer isso. Estou contando isso para a igreja, eu não ia nem contar. É porque nós temos que ter propósito de vencer desafios. Aprenda a vencer desafios. Eu tenho a minha Bíblia que eu tinha largado ela de canto. A irmã, glória a Deus pela irmã da irmã Vânia, ela me deu uma Bíblia muito boa. Guerreiro também, olha o nome, a Bíblia do Guerreiro. Mas essa Bíblia, os desafios de todo homem. E tem me ensinado desafios aqui que eu estou aprendendo todo dia a vencer esses desafios. E foi numa noite que eu falei, Senhor, eu não quero ver mais minha casa desse jeito. Eu tenho trabalhado na tua casa, eu tenho feito alguma coisa na tua casa. E Deus. Então, queridos, o inimigo só vai vencer a gente se nós não se levantar com a força do Senhor que o Senhor nos der, querida. E eu não quero me levantar sozinho, não. Falei para Deus. Não me levante sozinho, Senhor. Mas levante aqueles que acreditar no que eu estou falando e que eu estou fazendo, Senhor. Levante aqueles, ó Pai, que o Senhor também, aleluia, se colocar para crer naquilo que eu falo, e naquilo que eu prego, e naquilo que eu vivo. Porque tudo é para o Senhor. Tudo eu tenho tributado. A irmã tributou tudo a Deus aqui agora. É tão lindo. Deus ama isso. Quando você tributa tudo a Deus e dê para Ele, querido.
Ele ama isso. Ele tem prazer, querido. E que nós fazemos, mas eu fiz. Não, o Senhor me deu graça, o Senhor me ensinou, o Senhor me capacitou para isso. De mim mesmo o Senhor não tinha feito. Ah, porque eu fiz uma faculdade, isso aqui, eu sei tudo. Você não sabe nada. Se o Espírito Santo de Deus não te ensinar, você junta, daqui a pouco Deus te tira tudo, porque a arrogância, a prepotência do homem faz com que perde tudo. Já falou, quem é simples, Deus gosta dos simples. Deus ama o simples. A pastora mandou para aquela pregação, né? Eu chorei. 2 coisas que ela mandou foi do menino e daquele moço, porque ele tinha porque ele era preto, pobre, analfabeto. Olha bem, olha que Deus lindo. Eu falei, Senhor, motivo de orar, que me levou aos prantos, chorando nos pés do Senhor. Senhor, é bom que estude, é bom que faça tudo, mas é bom ter o Espírito Santo de Deus, querido. Você sobressai em toda a situação. Com Ele nós somos longe, querido. E eu vendo aquele moço falar daquela, falei, Senhor, é verdade. Me levou aos pés da cruz. Falei, é aqui que eu tenho que estar, Jesus. É isso que Deus faz. Deus está nos ensinando, querido. Esse tempo que você está sendo provado, que você está sendo envergonhado, que você está sendo triturado, esmiuçado, sabe? Vamos colocar logo desse jeito. Aleluia, eu creio, eu sei que dá, que eu também já passei por isso e passo ainda. É um leão, é um gigante por dia, mas graças a Deus, porque hoje eu sei como combater ele. Sabe por quem? Pelo Senhor que me ensina. Não é ficar reclamando, não é porque por mim eu não levantava da cama. Mas meu filho vê, nem para almoçar eu paro. De meia em meia hora eu dou uma sumidinha. Vou lá para o banheiro, é um mistério que dentro. Uma vez a pastora falou para mim que eu ia ser diácono lavador de banheiro. Eu cresci um pouquinho, graças a Deus. Mas eu vou sempre lá no banheiro, dobro os meus joelhos e oro. Nós não paramos nem para almoçar. Tem dia que chega de noite em casa, para orar é difícil. Mas coloca a cabeça no travesseiro e é choro. É choro. E depois deita e ronca gostoso, né? Que até incomoda. É gostoso demais, querido. É gostoso demais. É bom ser crente. A igreja tem uma autoridade. Meu filho já ministrou nessa noite. A igreja ela tem uma autoridade maravilhosa. Talvez não fosse isso que você queria ouvir. Talvez eu não seja aquele pregador eloquente que te enche de... Mas tenha esperança em Deus. Saia daqui hoje, nesse penúltimo dia. Se você ainda não viveu, mas hoje começa. Sai daqui e fala, não, você não vai conseguir, Deus vai me dar uma estratégia, vai mudar. Deus vai me revelar. Qual é o caminho, qual é a direção? Deus vai revelar para mim, porque o Espírito me mandou dizer para você. Você não vai ficar sem a revelação, o porquê que você está passando por isso. E você vai começar a fazer aquilo que Deus examina. Examina. A Bíblia diz que o rei examinou, foi lá e viu, não é isso aqui mesmo. E creu e foi lá e fez. A Bíblia diz, crentes nos meus profetas. E prosperareis, querido. Você vai prosperar sim. Mas segundo a vontade de quem? De Deus. A minha é que você saia daqui já hoje com a sua vitória na tua mão. Mas se você tiver fé, você já vai sair daqui hoje. Mas se lhe falta um pouquinho, assim ainda falta um pouquinho, peça para Ele. E Deus vai conceder o desejo do teu coração, querido. Só você e Deus sabe a luta que você passa. Mas Ele não te desampara de jeito nenhum. Ele está com você juntinho aí, pode ter certeza disso. Juntinho. Ele é fiel, queridos. Ele não vai deixar o inimigo. Pode vir quantos quiser contra você. Vieram 185 mil.
Talvez quem está próximo de você foi falado sobre Neemias. Não está acreditando. Mas basta você acreditar no que Deus tem preparado para você. Mas vai para cima. Não vai de qualquer maneira para cima deles não, porque... Mas tem que ir em consagrado. Tem que ir em jejum. Ganhe força aí. Ganhe força. É mais um pouquinho. É só mais um pouquinho, você vai ver só. O que Deus pode fazer por você. Ele está querendo hoje. É hoje que Ele está querendo. Mas depende de você mesmo. Aquilo que está impossível aí, Deus vai tornar possível. Era impossível aquela cidade não ser assolada. Impossível diante de um poder tão grande, de um exército tão grande. Mas o exército do Senhor está em meu e teu favor, querido. É maior do que aquele que está com Ele lá lutando, se levantando contra mim e contra você. Porque Deus tem preparado os anjos dele ao meu respeito e ao teu respeito para poder te livrar, querido. E quebrar todas essas malignidades que vêm contra mim e contra você. Mas nós temos que ter convicção que o nosso Deus, Ele é maior do que tudo isso. Nós temos que ter convicção como o profeta ele teve. Como Davi teve. Eles vêm lá mas eu vou em nome do meu Deus. Eu vou em nome de Jesus Cristo. E vou vencer essa batalha, assim, em nome de Jesus, amém? Que o grande amor de Deus seja com vocês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E orem pela minha vida. Estou precisando muito das orações dos irmãos. Para Deus me dar sabedoria, porque Ele tem colocado nas minhas mãos. E eu pedi para Ele. Eu não vou ser mais egoísta, Senhor. Mas que o Senhor possa me dar sabedoria para distribuir. Sabe, irmãos? Aquilo que Ele está me dando para me administrar. Amém? Se coloque de pé, queridos. Eu já deixo um recadinho. Você sabe cozinhar, né, varão? Sabe. Vai falar que não sabe, né? Não, você mesmo. O Rogério olhou para trás. Amanhã o Rogério acho que veio aqui fazer uma comidinha para nós. Não vamos incomodar a pastora. Nós vamos estar fazendo algumas coisas aqui no templo amanhã. Eu peço os irmãos, os varões. Aqui nós reunimos com tanto gosto. Fomos, saímos para a pizzaria, mas hoje, querido, a obra precisa de nós também, como homens que nós aprendemos. Os nossos homens foram escolhidos para essas coisas. Muitas vezes as mulheres estão ganhando força. Deus quer usar elas também, mas deixa Deus usar nós também, querido. Vamos deixar Deus nos usar também. Orar mais um pouquinho, consagrar mais um pouquinho, se interessar mais um pouquinho. Os irmãos foram tão fiéis aquele dia, vieram. Eu ia fazer uma pergunta: que produziu aquele dia a palavra na minha, na tua vida? Em mim produziu alguma coisa. Foi muito bom. E amanhã nós estamos aqui. Você que pode, não vou te falar, você é obrigado, não. Porque eu também vou deixar lá o meu trabalho. Porque nós temos uma palavra, o Senhor tem nos abençoado, então o que adianta Ele nos abençoar e nós não fizermos nada em favor da casa dele? Amanhã nós vamos estar aqui, nós já temos cozinheiro, temos alguns que se interessam, que traga também, né, 1 quilo de bife. Eu não sou muito chegado a bife não, é você que gosta, eu prefiro. Nós vamos estar aqui como homens que foram escolhidos por Deus para essa obra crescer, querido. Através das nossas mãos, da nossa força que nós temos, que emprestada pelo Senhor, e a nossa disposição. Então, eu vou dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer qualquer coisa para Ele. E por isso eu já profetizo que Ele derrama uma bênção tal, que você seja abençoado, porque isso tem acontecido comigo. Eu fiquei até 4 horas da manhã com o irmão Wilson. O irmão Wilson ainda pegou ali uma dengue, mas eu creio que Deus vai restituir todo esse tempo na tua vida, varão. Oi? Em nome de Jesus.
ti. Desculpe, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, por esses ouvintes da Tua palavra que estão aqui. Esses fiéis, ó Deus, que certamente ouviram essa palavra. E serão agraciados, meu Deus, no momento em que eles colocarem no coração e não se esquecerem, porque a Bíblia diz, creio aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. E Ele está dizendo de uma maneira sobrenatural, Senhor. Talvez os corações ainda estão endurecidos, Senhor, para que essa palavra não entre totalmente, mas eu peço ao Espírito Santo que ajude, Pai, nessa fraqueza, para que essa palavra produza na vida dele, Pai, frutos que venham a ser de alegria, Senhor, e arranca tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem semeado como derrota, como destruição, mas nessa noite, Pai, eu lanço uma palavra de vitória, onde eles serão abençoados, ó Pai, com uma bênção tal, que vai trazer um riso, Pai, e vai, aleluia, a formosear esse rosto, meu Deus, que está entristecido, e que o Espírito Santo possa tomar a direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém?